paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria que mais uma vez estamos aí adentrando o recesso do vosso lar com a mensagem da Palavra de Deus e queremos juntos aqui, os minutos que o Senhor nos proporciona, poder levar uma palavra ao teu coração, poder orar pela tua vida, abençoar a tua casa, a tua família em nome de Jesus. Está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. Pai, Senhor, pastor Carlos, a paz, Senhor, queridos. Mais uma quinta-feira, né? Hoje era pra gente estar na igreja, mas infelizmente não foi possível. Estamos aqui, né, fazendo essa live. Mas nem por isso nós vamos deixar de falar da palavra do Senhor, de anunciar esse Jesus maravilhoso, que hoje já fez tantas maravilhas em nossa vida, né? Só o momento de estarmos com vida já é um grande milagre, né? Então que você possa ficar aí ligadinho, ouvindo a palavra do Senhor. Toda quinta-feira é culto de vitória na igreja, né? Nós nos reunimos com os irmãos, oramos, pregamos a palavra, muitas pessoas ali são abençoadas em nome de Jesus, mas infelizmente não estamos podendo nos reunir, né, no templo, mas como igreja estamos aqui, você aí do outro lado, eu convido você a compartilhar essa live, apertar esse coraçãozinho aí e juntos vamos continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu convido você a nós orarmos nessa noite, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, por essas vidas, nós oramos pela Tua igreja, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha alcançar cada vida, cada família para a glória do Teu nome, sejam elas, ó Deus, abençoadas. Nós oramos pela nossa cidade, Paranavaí, nós oramos, ó Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado acima de toda e qualquer enfermidade. Senhor, nós profetizamos a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos saúde física e espiritual a todos aqueles que nos assistem nessa noite. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha abençoar, venha proteger cada um de nós e a nossa família. Fica conosco, é o que nós oramos, pedimos, ó Pai, e nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está conosco aí, vamos aí dar um alô para os irmãos, agradecendo a Deus aí por mais um dia em nome de Jesus. O Silvio Palácio, né, o diácono Silvio Glória Palácio, da sua família, que Deus abençoe. A mãe Gil, a irmã Luzia Lopes, por enquanto são esses, pastor. Amém, vai meu abraço, né, aos irmãos de perto aqui de Paranavaí, a nossa igreja aqui, os irmãos que sempre estão nos acompanhando, vai o meu abraço, os obreiros, a todos os membros da igreja e também aqueles irmãos de fora, né? Ontem mesmo na live aqui tinha uma irmã lá do Pará nos assistindo, vai o nosso abraço a todos os irmãos aí do Pará que sempre nos acompanham em nome de Jesus. E você, como eu sempre digo para os irmãos, às vezes a gente não imagina o ganho que dá uma live, o alcance, né? Que uma live como essa, simples, né? Aqui de dentro da nossa casa, aqui da nossa simplicidade, a quantidade de pessoas que alcança. Então, por isso que eu sempre peço para os irmãos compartilhar, alguém que está no presídio nos assistindo, alguém que de repente está lá no hospital com um celular na mão, pode ser abençoado, pastor. A Sara também está dando Pai Senhor para você. Amém, paz do Senhor, Sara. E Deus abençoe grandemente, minha sobrinha ali de Londrina, né? E é como o pastor está dizendo, né? Às vezes a gente não imagina onde que alcança, né? Talvez a gente olha aqui, são poucas pessoas que estão aqui assistindo. Mas depois que acaba a live, irmãos, que a gente vai ver o retorno daquilo que Deus usou a gente para falar. As pessoas, né, mandando mensagem, pedindo conselho, né, pedindo oração. O retorno é muito grande. Isso é que edifica a nossa vida. Às vezes a gente não entende o porquê que Deus está permitindo tudo isso. Mas tem muitas pessoas que nesse período ouviu a palavra do Senhor. Talvez eles não tiveram a oportunidade de ir para a igreja, né? Tinham vergonha, mas a live está chegando até a casa deles, até o lar deles, e eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Então nós não podemos deixar de anunciar a palavra do Senhor. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo de sempre, de uma forma simples, estar podendo aqui falar do amor do Senhor, até porque as mensagens que a gente traz aqui, né, às vezes uma palavra, a gente sabe o quanto edifica o coração de pessoas, ao mesmo tempo é um ensino, né, por que não dizer também uma escola, né, na vida de muitas pessoas. Então a gente faz isso com muita alegria no coração, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas esse é o nosso alvo, né, de estar aí levando a palavra do Senhor. Nós fazíamos isso muitos anos atrás, durante 14 anos nós ficamos no rádio, né, nas emissoras aqui de Paranavaí, pregando o Evangelho pelo rádio. Hoje nós temos a internet, então
a internet ela não depende só do pastor, mas da sua ajuda. Quanto mais você compartilha, mais pessoas a gente alcança, pastor. Verdade, pastor. Então não perca tempo, querido, compartilhe, porque às vezes você fala assim, eu não sei pregar a palavra do Senhor, mas você sabe compartilhar uma mensagem que foi pregada. E isso edifica outras pessoas, edifica outras vidas que estão precisando. E esse é um meio que Deus está usando para que você também seja um evangelista da palavra do Senhor. Então não perca tempo. Coloca aí a sua mãozinha, compartilha essa live, né? Aperta aí esse coraçãozinho para que alcance mais e mais vida a palavra do Senhor. Porque às vezes, quantas mensagens, né? Ou até profecias nós já ouvimos nesse sentido. Deus vai fazer uma obra com você, Deus tem uma obra com você, Deus vai fazer coisas grandes com você. E às vezes a gente fica sempre, né, na nossa incapacidade, imaginando assim, Deus, será que vai me colocar num avião? Será que Deus vai me colocar num ônibus? Eu vou ser um grande pregador? E às vezes nem é isso que às vezes a gente imagina, né? Deus pode usar o nosso Facebook, Deus pode usar o nosso canal para alcançar outras pessoas e abençoar outras pessoas. Eu me lembro, a pastora sabe disso, quando nós fazíamos o rádio, a gente alcançava Paranavaí região. Eu recebia muita ligação, né? Pessoas que ouviam, presidiários, pessoas que estavam ouvindo, pessoas que estavam nos hospitais. Mas hoje, olha o tamanho, né, e a grandeza que é a internet. Então hoje a gente alcança estados, a gente alcança países, né, onde a gente jamais, pastor, imaginaria alcançar. E a gente não imagina como que tá, né, as pessoas que estão ouvindo a palavra do Senhor. Às vezes, querido, um simples que você compartilha, você está salvando uma vida. Eu me lembro, pastor, uma vez que a gente estava fazendo a rádio, era uma quinta-feira, estava eu e a irmã Cecília, e Deus me deu uma palavra gloriosa naquela noite e me levou a falar com alguém. Eu não sabia para quem que eu estava falando, mas não demorou muito. A gente fazia ali da igreja, o telefone nosso tocou e era uma jovem dizendo assim, eu deixei de me suicidar, eu estava pronta com os remédios na mão para tomar. Mas quando eu liguei o rádio, eu ouvia você pregando, eu desisti porque eu sei que Deus tem um propósito. E na minha mensagem Deus mandava dizer, não faça isso porque eu tenho uma obra na sua vida. Então foram muitos testemunhos que a gente ouviu dessa maneira. E a live não é diferente. Talvez ela entre dentro de um lar hoje que está precisando muito e talvez tire alguém de um suicídio, talvez restaure o casamento de alguém, talvez coloque mais amor no coração de uma mãe, de um pai, ou até mesmo de um filho. Então, querido, isso é muito importante. É muito gratificante, né? Esses dias mesmo eu estava aqui em casa, eu recebi uma ligação do pastor Jurandir, onde uma pessoa que estava afastada dos caminhos, né, dirigindo pela estrada aí, botou um vídeo, né, caiu no nosso canal no YouTube, eu nem imaginava, né, e de repente uma mensagem que eu preguei no domingo, falou o coração dessa pessoa, ela parou o caminhão, chorou muito através dessa palavra e depois me chegou essa comunicação. Então a gente sabe que o que a gente está fazendo não é para nós, né? Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Então por isso que eu sempre peço para os irmãos, ajude a compartilhar, porque você não sabe o benefício e o galardão que você vai receber no céu por estar ajudando uma obra, a evangelização em nome de Jesus. Verdade, com certeza, pastor. Amados, eu estou com a minha Bíblia aberta, você que tem a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo de número 9, verso de número 1, nos diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Queridos, essa passagem aqui, né, que está no Evangelho de João, e eu diria, pode estar de repente em outros evangelhos, como os demais, dentro dos 4 evangelhos, mas esse sinal, essa cura aconteceu de um cego de nascença, foi apenas com esse homem, não aconteceu com mais ninguém. E é muito importante a gente atentar para essa passagem, porque a Bíblia diz que esse homem nasceu com a cegueira de nascença. Alguém pode, dentro da tradição judaica, né, quando a pessoa nascia cega de nascença, eles diziam que a pessoa nasceu amaldiçoada. E o que mais chama a atenção é que as pessoas não aproximavam-se de Jesus, e é o que acontece até hoje, para ajudar as pessoas que estão com necessidades.
a Bíblia nos mostra aqui que eles aproximaram especulando, né? O porquê que é que ele está cego? Ele está cego porque o pai dele pecou, porque a mãe dele pecou, porque os pais, os avós pecaram ou porque ele pecou? Então você observa que a dificuldade de ajuda, né, às pessoas não é só nos nossos dias hoje. A dificuldade de ajuda, de ajudar um necessitado, de ajudar uma pessoa carente, de ajudar uma pessoa que está abalada, de ajudar uma pessoa que está precisando de oração, de ajudar uma pessoa que está deprimida, já não é de hoje. As pessoas, às vezes, desde aquela época, já especulavam o problema, a dificuldade que a pessoa está passando. Ah, está passando porque está no pecado. Ah, está passando porque está desviado. Ah, está passando isso porque abandonou o Senhor. Mas, queridos, nós precisamos entender que Deus ainda é Deus de milagre. Não importa que se o homem nasceu com a cegueira, se ele adquiriu a cegueira no decorrer da vida dele. O que nós atentamos aqui é que esse homem era cego. E quantas pessoas que estão cegas até hoje? Se esse homem, se Jesus não traz visão à vida desse homem, ele continuaria cego. Se Jesus não nos encontrasse, não trouxesse a nós a luz, porque ele diz aqui, eu sou a luz, se essa luz não brilhasse na nossa vida, pastor, nós estaríamos na escuridão até hoje. Com certeza, pastor. E a gente observa, né, que chorar com quem chora é fácil, né? Mas chorar com quem tem vitória, às vezes, né, dá aquela dor de cotovelo nas pessoas, né? A gente observa aqui, que nem o pastor falou, as pessoas, quantas vezes eles passaram por ali e já tinham visto aquele homem, quantos, né, sacerdotes passaram por ali, quantos levitas, né, para entrar no templo a orar, buscar Deus, porque aquele homem estava ali em Jerusalém e sempre as pessoas olhavam e criticava, né? Ah, tá assim porque talvez o pai pecou, talvez a mãe pecou, talvez ele mesmo, né? Mas na realidade ninguém se colocava a ajudar aquele paralítico, ninguém se colocava a ajudar ele, né? Naquela cegueira que ele tinha. Mas a palavra do Senhor diz que um dia Jesus passou pela vida daquele homem. Jesus passou pela vida daquele cego. E muitas das vezes Jesus tem passado, mas a multidão critica tanto, né, quando se age uma cura. A gente observa que esse homem, quando ele foi curado, seus vizinhos, seus próprios vizinhos olhou e disse, mas peraí, aquele não era o cego? Aleluia. Aquele não era o cego de nascença? Né? Uns diziam, não é não. Ele mesmo teve que dizer, sou eu mesmo, sou eu. Então chorar com quem está chorando é fácil. Mas louvar a Deus, glorificar a Deus com quem está na alegria, na bonança, porque eu imagino que quando ele foi curado, ele deve ter sentido muita alegria, né? Uma pessoa que nunca viu o sol, nunca viu a luz do dia e de repente ele consegue contemplar a primeira face que ele vê de Jesus. Então, realmente, querido, se Jesus não passar pela nossa vida e não fizer esse milagre, arrancando toda a cegueira, a gente continua igual aquele homem. As pessoas passam, mas não vai nem observar, não vai nem olhar para nós. Então, que nós possamos deixar Jesus tocar na nossa vida, pastor. Com isso, Jesus não estava afirmando que toda pessoa que nasce cega de nascença é um pecador. Não. Também não estava afirmando o que os discípulos estavam perguntando, não. Porque você observa que não é Jesus que fala que ele era um cego de nascença. É o texto que diz, Jesus na realidade passava por aquele lugar. Então o que a gente observa hoje, que em todas as dificuldades que as pessoas enfrentam, né, chega uma informação para você, fulano está com problema, fulano está com isso, ciclano está com aquilo, a gente quer especular, a gente não quer ajudar. E é isso que Jesus está querendo mostrar para esses homens. Não importa se ele nasceu com a cegueira de nascença, ou se foi adquirido no caminho, ou se foi pecado. Quem que está disposto a ajudar ele? Quem que está disposto a estender a mão para ele? Porque acontece que nem lá o bom samaritano, né? O homem que foi roubado no caminho de Jerusalém para Damasco, né? E a Bíblia nos diz ali o quê? Que passou vários, passou o levita, passou o sacerdote, passou vários homens, mas ninguém estendeu a mão e ajudou aquele homem. E a Bíblia diz que os salteadores roubaram ele, machucaram, bateram nele e largaram ele e jogaram. Então, tem muitas pessoas, queridos, por enfermidades, por problemas alheios, por coisas que às vezes nem cabem a eles, né, que estão aí sofrendo. E às vezes nós olhamos e nós não olhamos com os olhos de Jesus. Por isso que eu coloquei o tema aí, toda cegueira, a cura. Nós precisamos entender que para toda dificuldade tem um remédio, aleluia. Para toda luta tem uma solução. Para toda enfermidade tem uma cura. Então, para a nossa vida, Jesus, nós não podemos bater no peito e dizer como os fariseus, né?
nós somos salvos, isso, aquilo. Não, querido, nós somos salvos pela bondade e a misericórdia do Senhor. Agora o Senhor está olhando para nós, o que nós estamos fazendo para ajudar o próximo? O que nós estamos fazendo para ajudar o caído? O que nós estamos fazendo para ajudar o abatido? Então esse homem precisava de um milagre. E quem precisa de milagre, pastora, Jesus está disposto a realizar em nome de Jesus. Glória a Deus. E não olhar para as críticas, né? Porque se aquele homem ele fosse olhar para as críticas, ele teria desistido no meio do caminho, porque a palavra vai nos relatar que ele mesmo foi levado até o templo para que ele explicasse, né? Porque aquele dia era um dia que não poderia curar. Então, para que ele explicasse o porquê daquela cura, né? Quem era o homem que tinha abrido a sua vista, né? E eles começaram a questionar os pais desse homem, né? Os vizinhos também os vizinhos especularam, né? E até que chega até o sacerdote leva ele ali e começa a especulação. A gente vê que ele foi abandonado até mesmo pelos seus pais. Os seus pais olhou e falou assim, pergunta para ele tem idade suficiente para responder quem foi que curou ele. Quer dizer, os seus pais estavam com medo do quê? Naquela época, querido, se algo acontecesse naquele sentido ali, provavelmente aquelas pessoas seriam expulsas do templo. E os seus pais não queriam ser expulsos do templo. Então eles jogaram toda aquela responsabilidade em cima daquele homem. Ao invés deles comemorar, né, a cura do filho deles, ao invés deles glorificar a Deus, o medo deles era ser expulso de uma religião. E aí jogaram toda a responsabilidade em cima daquele homem. A pergunta para ele sabe quem foi que fez isso. Ninguém estava preocupado na alegria daquele homem. Ninguém estava ali preocupado se ele estava alegre porque ele tinha recebido uma grande bênção do Senhor. Não, as pessoas estavam preocupadas com a religião, estavam preocupadas em apontar, estavam preocupadas em questionar. Né? Quando Jesus ele mesmo responde para os seus discípulos, nem ele pegou, nem seus pais pegou, mas isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifesta. Então lá atrás, quando ele foi gerado no ventre de sua mãe já cego, Deus já sabia que ele lá na frente ia usar a vida daquele homem, a luta daquele homem para o seu nome ser glorificado. E às vezes nós estamos passando por algo na nossa vida e Deus está querendo dizer o que para nós, filho? Eu sei, lá na frente você vai glorificar o meu nome, lá na frente o meu nome vai ser glorificado através da sua vida, através da sua enfermidade, através da sua luta, da sua dificuldade. E nós temos que entender isso, porque senão nós andamos cego, querido, sem saber para onde ir. Andamos cego, e o cego, por muito tempo, ele aprende a andar, mas ele continua sendo cego, entendeu? O problema é esse, ele até aprende a andar, mas ele continua sendo cego, e Deus quer fazer a obra por completo, espiritual na nossa vida. Aleluia. E hoje, queridos, aplicando isso para os nossos dias hoje, trazendo essa palavra para os nossos dias hoje, há um mundo cego espiritualmente, há muitas pessoas cegas espiritualmente. E o que é essa cegueira? Ela acarreta só especulação. É o que nós vemos hoje no mundo que nós estamos vivendo. Se você não vê as pessoas querer trazer solução para o problema, você vê as pessoas especularem o problema. Por que isso está acontecendo? Por que fulano não fez isso? Por que ciclano não estendeu a mão para aquilo? Não há solução. Por isso que quando a Bíblia diz que o anticristo se levantar sobre as nações, ele vai vir e ele vai espantar muitos. Por quê? Porque ele vai ser aquele que vai trazer uma solução, entre aspas, para o mundo, entendeu? E hoje nós vemos muita especulação e pouca solução. Isso está repleto na Bíblia. Os amigos de Jó fizeram a mesma coisa. Quando ele estava doente, enfermo, ninguém chegou e falou: Jó, o que você está precisando? Jó, aonde nós podemos ajudar? Jó, vamos fazer um propósito de oração ao Senhor? Todo mundo: Jó, será que você não está em pecado, Jó? Confessa para nós. De repente você pecou, você errou em alguma área da tua vida, aí você está sofrendo, você perdeu a tua família, você perdeu o teu filho por causa do pecado. Especulação, entendeu? E é isso que Jesus quer mostrar dentro dessa passagem. Não é só o milagre. O milagre em si, a Bíblia diz que Jesus passou, fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, passou na vista do cego, o cego foi curado, se banhou, lavou os rostos, e a Bíblia diz que foi curado e saiu glorificando o nome do Senhor. Mas o maior ensinamento que Jesus quer trazer aqui, pastor, é essa questão que a gente vê hoje no meio cristão, fora do mundo cristão, a gente vê isso no mundo que a gente está vivendo hoje. Nós estamos numa crise emblemática no mundo hoje, principalmente no nosso país,
E você não vê as pessoas quererem arrumar solução, elas procuram especulação, entendeu? E só Deus para ter misericórdia. Então nós precisamos orar, queridos, amém? Aprenda isso, quando você tiver com um problema dentro da tua casa, da tua família, não procure especular, não procure achar culpados, não, procure trazer a solução, é isso que Deus quer, pessoas que tragam a solução para os problemas. E a cegueira espiritual, ela nos leva a olhar só para nós, né? A gente observa que Lucas, no capítulo 14, ele vai decorrer uma situação que Jesus, uma grande multidão está indo para Jerusalém com Jesus. E eu imagino aquela multidão cega, porque ele estava vendo os milagres de Jesus, estava vendo um Deus que ressuscitava mortos, um Deus que curava paralítico, um Deus que abria a vista do cego, né? Um Deus que fazia milagres, fazia o mudo falar, um Deus que fazia maravilhas. Só que a única coisa que aquele povo queria era o quê? Era um rei para governar eles. E todo rei, para governar, ele ia para Jerusalém. E Jesus estava indo para Jerusalém. Então imagina aquele povo cego achando, nossa, agora nós vamos ter um grande governador, né? Agora nós vamos ter um grande rei. Porque Jesus dizia que ele era o rei dos reis, né? E nós vamos agora, realmente, Jesus vai reinar, porque ele está indo para Jerusalém. E Jesus vira para eles e começa, né, a observar a cegueira espiritual, porque aquele povo estava preocupado com eles próprios. Nós queremos o quê? Nós queremos mudança na nossa vida material, na nossa vida física. Não é assim quando acontece, quando vai mudar, né, o sistema, vai mudar o presidente, vai mudar como é que fala o nosso ali de Curitiba? O nosso governador, né? O nosso prefeito. Aí fica aquela expectativa, será que vai melhorar? Será que vai piorar? Como vai ser a minha finança daqui para frente? Como é que vai ficar? E aquele povo de Jerusalém estava nisso. Ele vai reinar. E se ele vai reinar, vai acabar essa escravidão. Nós não vamos precisar mais ficar pagando tributo, né, para Roma. Nós vamos estar livres de tudo isso. E essa era a cegueira daquele povo. Mas Jesus já tinha passado 3 anos e meio ensinando aquele povo. Jesus estava falando, olha gente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu sou rei, mas eu sou rei do céu, não sou rei daqui da terra, né? Vou reinar, mas o meu reino é espiritual, é diferente. Mas a cegueira não deixava aquele pessoal ver, e não é diferente nos nossos dias. Aí Jesus começa a olhar para eles e dizer, quem ama pai, mãe, mulher, esposo, filho, mais do que a mim, não é digno de ser meus discípulos. Quem não pegar a sua cruz e me seguir não é digno de ser meu discípulo. Quem não negar a si mesmo não é digno de ser meus discípulos. E a gente vai ver que Jesus diz isso por 3 vezes. A gente vê que ele sempre fala, por quê? Porque há uma diferença. Há uma diferença de ser discípulo de Jesus e ser cristão. Ser cristão é uma coisa, ser discípulo de Jesus é outra bem diferente. Para ser cristão, a cegueira toma conta de nós. Agora, para ser discípulo de Jesus, nós temos que deixar Jesus limpar a nossa visão espiritual. Que nós olhamos com outro olhar, com outra expectativa, aquilo que Jesus está fazendo. E entender o que Jesus está fazendo. Aquela multidão não entendia o que Jesus estava fazendo. Tanto quando ele entra em Jerusalém, o que é que eles dizem, né? Dias antes da sua morte, dias antes de chegar a sexta-feira de tão sofrimento que nós dissemos aqui ontem, eles colocam ramo no chão, Jesus entra naquele jumentinho. Nossa, eu acho que para eles foi uma felicidade tremenda. Nosso rei chegou. Tanto que eles diziam, Hosana, Hosana, né? A mesma multidão que gritou ali, Hosana, Hosana. Foi a mesma multidão que na sexta-feira gritou, crucifica-o, crucifica-o, porque estavam cegos espiritual. Estavam cegos. Aleluia. A visão deles tinha acabado. E é isso que nós temos que saber. Somos discípulos de Jesus ou somos só cristãos? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que deixar Jesus limpar a sua vista, pastor. E é linda essa passagem de Lucas 14, porque esses mesmos discípulos que entraram com ele, foram os mesmos que depois que ele morreu e ressuscitou, voltaram para o caminho de Emaús. E o que chama a atenção, a Bíblia diz que Jesus se apresentou no meio deles. E aí vem uma pergunta aqui, pastor. Pode alguém sendo discípulo de Jesus continuar sendo cego? Pode. Porque Jesus manifestou no meio deles e eles não viram que era Jesus. Eles só contemplaram que era Jesus quando Jesus entrou dentro da casa deles, sentou com eles e saiu com eles. Então, irmãos, o que o Senhor está querendo nos mostrar aqui? Preste atenção no que você faz na presença de Deus. Preste atenção quando Deus está falando. Porque Deus está falando nesses últimos dias. Deus está falando nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Por isso que o tema da mensagem é:
Para toda cegueira tem cura. Não existe cegueira que não existe cura. Só não enxerga quem não quer. Só não vê a glória de Deus quem não quer. Só não vê a mão de Deus quem não quer. Então nós estamos diante de uma palavra profética. E aí Jesus agora intima os seus discípulos. E o verso de número 3 ele diz: é necessário que façamos as obras do Senhor. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem que ninguém pode trabalhar. Pregue enquanto é dia, fale do amor enquanto é dia, preste atenção no que está sendo pregado enquanto é dia, preste atenção nos louvores, preste atenção na palavra. Você que não dá valor à palavra de Deus, preste atenção, porque o Senhor está falando enquanto é dia. Vai chegar um momento que ninguém vai mais poder fazer nada, ninguém vai ter mais liberdade de fazer nada. Então nós estamos, querido, cada dia mais pregando isso. Pregamos ontem, pregamos hoje, amanhã o nosso amado irmão presbítero Monviro vai estar aqui pregando, sábado o irmão Diácono Irmão Silvio, e está assim, ó, um atrás do outro pregando. Você muda de Facebook, muda de YouTube, você está entrando, você está vendo as pessoas pregando, e o Senhor quer abrir as suas vistas, o Senhor quer abrir os seus olhos, querido, para que você se desperte para o que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E é interessante que você estava falando dos 2 discípulos, né, no caminho de Emaús. Eu citei aqui aquela multidão que Jesus diz por 3 vezes que quem não nega, quem ama mais a família do que a ele, não é digno de ser seu discípulo, ou quem não pega a sua cruz, ou quem não se nega a si mesmo. Aqueles discípulos não se negaram a si mesmo. Jesus já tinha pregado, já tinha anunciado, mas assim que Jesus morre, o que Jesus fala para eles? Ó, fica aqui em Jerusalém. É para vocês ficar aqui em Jerusalém, mas eles estavam fazendo um caminho totalmente ao contrário, porque eles deixaram a cegueira tomar conta da visão deles, né? Talvez a demora de Jesus se manifestar, para eles era uma demora, mas para Deus estava no tempo certo. Não é diferente da nossa vida. Às vezes a gente está pedindo uma bênção e para nós, com a nossa visão física, está demorando demais essa bênção chegar. E aí a gente deixa a cegueira também tomar conta espiritualmente. E a gente vai ficar igual aqueles discípulos. Jesus vai chegar, vai andar junto e a gente não vai conhecer que é Jesus. Jesus vai estar falando conosco e nós não vamos entender que é Jesus. Quantos cultos que o Senhor está se manifestando através da palavra. Quantas coisas a gente fala, não estou vendo Deus na igreja, não estou vendo Deus operar. Queridos, desperta, queridos. É verdade. Como é que você vê Deus? Você vê Deus na vida do irmão, você vê Deus numa criança, você vai ver Deus em qualquer coisa, querido. Quando você está com a sua visão espiritual limpa, né? Não está embaçada. Porque quando a coisa mais horrível que tem é quando você começa a perder a sua visão. Eu tenho um pouquinho de experiência com isso, né? De tempos em tempos, a diabetes ela prejudica um pouco a visão e a visão enche de água. No momento agora mesmo, ela tá assim, né? Ontem ela estava assim, hoje ela tá assim, toda borrada. É horrível. Mas essa aqui ainda é física, essa aqui a gente vive com ela assim. Mas e a espiritual? A espiritual ela tem que estar aberta, ela tem que estar limpa, ela tem que estar pronta para ver Jesus. E Jesus está disposto a curar qualquer cegueira. Não importa o tipo da cegueira. Talvez a sua cegueira hoje é falta de fé, falta de confiança, falta de esperança. Você não vê uma saída para aquilo que você está vivendo, mas Deus é disposto a curar. Mas Ele está dizendo para você nesta noite, deixa Ele tocar, deixa ele passar, porque muitas das vezes Ele tem passado e você não tem sentido nem o toque dEle. E Ele quer que você sente o toque dEle. Agora preste atenção como que é a questão da especulação. Olha o verso de número 8 do capítulo 9. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam, quer dizer, os seus amigos, seus parentes, lhe perguntavam, não é este o mendigo? Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Verso 9, uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Quer dizer, os especuladores eles nem te conhecem, não conseguem te identificar, querido. Você precisa entender isso, a especulação é isso. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como foram abertos os teus olhos? Olha os especuladores. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez tudo, fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e estou vendo. Aí, olha os especuladores de novo. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Porque os especuladores são aquelas pessoas que só correm atrás de Jesus para receber o milagre. Com certeza. Entendeu? Eles não querem pagar preço, eles não querem orar, eles não querem jejuar, eles não querem congregar. Eles só são especuladores. Eles querem saber o seguinte, onde é que está o milagre?
onde é que está o milagre? Dá para pôr a mão na minha cabeça, orar por mim? Dá para orar e tirar esse mal-estar que eu estou sentindo? Mas o compromisso ninguém quer, a busca ninguém quer. E nessa noite, o que o Senhor está mostrando aqui, querido, que quem se banha no tanque de Siloé jamais voltará, aleluia, a ficar cego novamente. Aquele que encontra com Jesus, ouve as palavras de Jesus, obedece as palavras de Jesus, pastora, jamais volta a ficar cego novamente. Verdade, pastor. Muitos querem Aleluia. só a bênção, né? Mas o dono da bênção não. Nós pregamos isso aqui dias desses atrás, aí tem mensagem nossa, né? Que o Deus da bênção é maior do que a bênção. Quando nós temos o Deus da bênção, a bênção, querida, ela vai ser consequência. Ela vai vir naturalmente na nossa vida. E é isso que nós temos que entender. Aquele povo, eles queriam só a bênção que aquele cego teve, né? Eles queriam só a bênção, mas eles não queriam verdadeiramente Jesus. E outra, eles queriam questionar Jesus, porque aquele dia era um dia de sábado, não podia curar ninguém. Mas Jesus, ele não está se importando com isso. Ele olha a necessidade de cada um. Ele olha o que a pessoa precisa. Lógico que por várias vezes ele já tinha passado por ali e visto aquele homem, né? Mas tudo tem a sua hora. A Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Então não se apavore se a sua vitória ainda não chegou. Ah, pastora, mas eu estou indo na igreja há tanto tempo, né? Meu casamento não muda, meu filho não muda, meu emprego não muda, minha vida não muda. Mas tem a hora, querido, tem a hora certa. Basta você estar no local certo, na hora certa, porque Jesus vai passar. O problema é que as pessoas às vezes querem a bênção, mas elas não ficam no local certo, elas não ficam na hora exata, né? Fica aquele vai e vem, e Deus quer que você fique parado, esperando, glorificando e exaltando o nome dele. Glorifica o nome dele, vai glorificando, porque na hora certa ele vai passar, e ele vai te ver, ele vai te tocar, e tudo vai mudar. Vai mudar de uma tal maneira, eu creio, em nome de Jesus, que nem o Deus vizinho vai reconhecer você mais. Porque o Deus, quando ele faz milagre, ele faz por completo. Ele muda tudo. Ele muda tudo, ele transforma, e é isso que ele quer fazer, pastor. E o que nós estamos pregando aqui é o que a palavra do Senhor nos afirma, querido. Então, creia nisso, receba isso com fé nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, se creres, verás a glória do Senhor. Então nós temos que crer, e eu creio em dias melhores, eu creio, mas nós temos que estar fortalecidos, nós temos que continuar ouvindo. O Espírito de Deus, ele age através das nossas vidas. O Senhor está caminhando no meio de tudo isso que nós estamos contemplando com os nossos olhos hoje. Ele está perguntando, você está ouvindo a minha voz? Você está atento à minha voz? Porque é no meio da cegueira que Jesus ele vai passar. É no meio das dificuldades. Ele diz, eu vim para abrir a vista dos cegos, né? A Bíblia diz abrir as prisões, libertar os presos, os cativos, e abrir a vista dos cegos. É aquelas pessoas que estão no marasmo da escuridão. Aquelas pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante dos seus olhos. Então que você nessa noite possa ser tocado por essa luz, porque ele diz, eu sou essa luz, aleluia. E essa luz veio ao mundo, e essa luz está comigo, essa luz está com você nessa noite. Então glorifique e exalte o nome do Senhor. Com certeza, que nós possamos deixar realmente Jesus, ele se revelar a nós, né? A gente observa que ele, no versículo 36 aqui, desse mesmo capítulo 9 de João, ele se revela aquele homem, né? E quando ele se revela aquele homem diz para ele, mas quem é Jesus? E ele fala assim, é esse que fala com você. Então Jesus, ele quer se revelar a muitas pessoas, mas ele está esperando uma atitude sua. Aquele cego, depois de ter sido curado, ele podia muito bem ter ficado com medo, que nem os seus pais ficou. Mas ele não ficou não, ele foi ousado. Ele chega a dizer para os sacerdotes, ué, vocês não conhecem? O homem que fez isso comigo, vocês não conhecem? Pode alguém, no seno de Deus, e abrir a vista de um cego que nasceu cego? É impossível. Então aquele homem foi ousado para colocar Jesus para aqueles religiosos que estavam cegos ali. E é isso que Deus quer das nossas vidas, que nós sejamos corajosos, porque quando nós formos corajosos, assim como ele diz para Josué, ser forte e corajoso, aí ele vai se revelar a nós, como ele se revelou a esse homem. Ele, Jesus, só aquele que está falando com você, que abriu os seus olhos. Então Jesus, ele quer se revelar, mas ele quer que nós deixamos ele arrancar toda a cegueira espiritual da nossa vida. E não é fácil, queridos, muitas das vezes a gente abrir os nossos corações, né? A Bíblia fala de muitos cegos que Jesus curou, né? Uma passagem de Jesus a Bíblia nos fala lá em Jericó, ele curou 4 cegos numa pancada só. Então nós muitas das vezes estamos no caminho que Jesus está passando, mas o problema é que nós estamos ou muitas das vezes de braços cruzados,
ou estamos calados, mas a Bíblia diz que tem aqueles que gritam, né, como o cego de Jericó, né, filho de Davi, o Bartimeu, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem aqueles que a Bíblia diz que chamam a atenção do Senhor. Então nessa noite, querido, eu quero que o Senhor abra os seus olhos, que você venha enxergar no meio da multidão. Você observa que a salvação entrou na casa desse moço, na vida dele, nem o pai, nem os vizinhos, muita coisa tem que acontecer na sua família, nas pessoas que moram ao redor de você, é pela sua vida, né? Não é um anjo que vai descer do céu e vai fazer, é você que vai ter que cada dia mais dar lugar para que o Espírito de Deus haja na sua vida, arranque todo esse lodo, toda essa escama que está nos seus olhos e possa realizar um grande milagre em nome de Jesus. Verdade. Não tenha medo, que muitas pessoas talvez vai te criticar, como o pai e a mãe dele, né? Verdade. Ao invés de te seguir, de glorificar a Jesus com você, vão te criticar, ó. Ele que se vira aí com essa loucura dele aí de enxergar agora. Então, mas Deus tem uma obra na nossa vida, queridos. Até porque as maiores críticas, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro do lugar que nós estamos, de dentro da nossa própria casa, de dentro da nossa própria igreja, de dentro do nosso próprio país, né? Quem está de fora está só assistindo. Então é isso que o Senhor quer que nós venhamos enxergar cada dia mais. Glória a Deus. Quem Estava aqui conosco a irmã Francisca, né, que acabou de entrar agora, o irmão Miro, o presbítero Miro, a Vera Lúcia, Amém. Deus abençoe grandemente, a Elisângela, Deus abençoe, filho, a pastora Gileu, e Senhor, o Camilo, meu irmão, e o restante eu já tinha aqui anunciado, pastor. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aqui, né, agradecer a companhia de todos vocês, lembrando que domingo nós vamos ter Santa Ceia do Senhor. Então nós temos aí a autonomia, temos a autorização do município, do governo estadual, para podermos com 15%, né, de pessoas da membresia da igreja, a gente poder realizar reuniões. Então nós vamos estar ali na igreja, domingo, realizando as reuniões. Já passei para os irmãos aí no grupo da igreja como que vai ser realizado. Conto com a sua presença, amém? Eu até comentei isso no vídeo que eu coloquei. Nós não estamos no momento de ficar escolhendo horário, escolhendo isso, escolhendo aquilo. Nós temos que correr para a casa do Senhor, adorar, engrandecer o nome dEle, porque o Senhor quer que nós sejamos cada dia mais, eu diria, crentes sábios, né? É um momento que nós precisamos usar da sabedoria que o Senhor tem nos dado. Agora mesmo, à tarde, eu estava dizendo para a pastora, em São Paulo, o governo estadual já mandou lacrar todas as igrejas, não vai mais haver culto lá em São Paulo. Então aproveitamos a oportunidade que é nos dada, porque a gente não sabe se amanhã ou depois a gente vai continuar. Ô pastor, o senhor está sendo pessimista. Não, querido, nós vamos ser realistas. É realista, não é ser pessimista. Não adianta eu vir aqui pregar algo para você, não. Amanhã, ó, daqui a pouco nós estamos com 50%, 30%. É gente fazendo festa, é gente fazendo aniversário, é gente fazendo churrasco. As pessoas parecem que não estão vivendo dentro de uma pandemia, irmão. Amém? Ontem mesmo eu fiquei sabendo de pessoas que estão contaminadas porque fizeram um aniversário. Ah, é o aniversário do fulano, é um aninho só, pastor, tem que fazer um aniversário. Irmão, eu quero que ele faça 15, 20, 30 anos com saúde. Eu não quero ficar sabendo que ele está doente. Eu não quero saber que alguém amanhã, fulano está internado na Santa Casa com Covid, porque nós fizemos um aniversário e reunimos todo mundo e todo mundo se alegrou. Agora está todo mundo chorando. Gente, vamos abrir os nossos olhos. Vamos nos despertar, enquanto é dia, É isso que o Espírito de Deus coloca no meu coração em dizer para você. Que Deus abra os seus olhos, que você se desperte, querido, amém? E seja vigilante cada dia mais em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, queridos. Cuide da sua família. Saiba que a responsabilidade da sua família é sua. Ah, pastor, mas fulano não para em casa. Você é sacerdote, você é uma sacerdotisa dentro da sua casa, amém? Outra hora a gente fala melhor sobre isso daqui, mas eu deixo essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai, despertar teu povo nesses últimos dias, que essa palavra, Senhor, venha abrir os olhos de cada um de nós, que venhamos enxergar, ó Deus, não só o que o Senhor tem hoje para a nossa vida, mas o que o Senhor tem para daqui 5, 10 anos, que nós possamos ter olhos espirituais, Pai. Nós oramos pela cura, nós oramos pelos milagres, ó Deus, na vida de cada um, e principalmente que o Espírito Santo do Senhor esteja nos tocando, nos despertando, ó Pai. Eu oro e abençoo o teu povo nessa noite, para a glória do teu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito estejam com todos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça do Espírito Santo invada seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu troquei o louvor aqui.
Deus abençoe a todos, queridos. E foram-se lá.